Oi, pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou a Dani, eu sou uma au pair nos Estados Unidos, eu moro numa ilha chamada Nantucket. E para os que me conhecem, eu voltei, desculpa a demora. Eu tive alguns problemas técnicos a princípio, eu fiquei sem computador, não consegui editar os vídeos. E aí eu não postei, aí depois quando o computador voltou, a preguiça bateu, aí não deu. Voltei. Agora eu voltei, tá bom? O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é a entrevista no consulado. Um assunto que deixa muitas pessoas nervosas. Eu, particularmente, na minha primeira entrevista no consulado, eu fiquei muito nervosa. Então vamos lá. A entrevista no consulado. Por que que muita gente fica nervoso? Porque tem a chance do visto ser negado, certo? Certo. Então, o que que acontece? Normalmente eles negam o visto de pessoa que dá ponto sem nó. Então, o programa au pair, ele é um pouco mais difícil de ser negado o visto. Não vou dizer que não acontece, tá? Mas o visto, ele é um pouco mais difícil de ser negado para uma au pair. Porque a au pair, a companhia, ela prepara tudo. Então, você vai pra entrevista no consulado, você vai com um papel que fala o nome da família completo, tipo, da família que você vai, o lugar que eles moram, tudo mais. E o tipo de pergunta que eles fazem, eu fiz duas entrevistas, tá? Uma pro meu primeiro visto, uma pro segundo visto, porque eu estendi o meu ano aqui, então eu voltei pro Brasil para renovar meu visto e poder sair do país no segundo ano também. Então, as duas entrevistas eu fiz foram muito tranquilas. A primeira, eles quase não me perguntaram nada. Eles perguntaram para onde eu ia, que no caso era Nantucket, onde era Nantucket, como era a família, quantas crianças, as idades, se eu sabia os nomes. Então, eles perguntam mais umas coisas mais relacionadas à família mesmo. E na segunda foi a mesma coisa, eles perguntaram bastante sobre a família. Eles, como eu tava estendendo pro segundo ano com as mesmas 4 crianças, eles ficaram tipo, nossa, mas 4 crianças, tem certeza? Eu ficava, tem, não sei o quê. E então, assim, é uma entrevista tranquila, porque se você tá lá pra falar a verdade, é muito tranquilo. Eles não vão te pegar mentindo porque você não tem um porquê mentir. Então, se você vai com todas as informações corretas, se você vai com tudo verdadeiro, não tem por que você ficar com medo, tá? Se você for com tudo, com todos os pontos com nó, tranquilo. Porque o que eles perguntam, por exemplo, eu quando fui, a primeira vez, a segunda eu não lembro muito, mas a primeira vez eu lembro de chegar lá e quem entrevista são americanos, a maioria das vezes, tá? Não vou dizer todos. Mas a maioria deles são americanos mesmo que falam português. Então ele falou comigo em português e assim que eu falei para qual motivo, para qual visto eu tava tentando aplicar, ele mudou e começou a falar inglês comigo. Então, au pairs, se preparem, porque eles realmente falam inglês com você pra ver se você vai fluir lá no país, né? Aqui no país. Então, eles vão conversar com você em inglês, eles vão perguntar sobre a família. Tem a chance deles perguntarem o que você faz no Brasil, que perguntaram pra mim isso também. Perguntaram o que eu fazia no Brasil, perguntaram o que eu estudei, se eu tinha interesse em continuar nessa área, o que eu faria depois de ser au pair. Então, eu fui respondendo essas perguntas o mais sincero possível. Tanto que não tem um problema muito grande nisso, porque eu sou formada em publicidade e eu falei pra eles que eu não tenho interesse em continuar na área de publicidade. Falei, essa é a minha área de formação, mas eu tenho interesse em mudar de área. Mas eu quero voltar pro Brasil e mudar de área. Eu fui sincera, de verdade. Eu fui 100% sincera, eu falei 100% a real. E eles não me negaram o visto, nenhuma das duas vezes. E as duas vezes eu fui super sincera. Mas é claro, se você for sincera e falar eu quero ser au pair nos Estados Unidos e continuar morando nos Estados Unidos depois, aí tem uma grande chance de ser negado, né? Então, vale o nível de sinceridade, né? Vale pensar nisso. Eles não querem pessoas que vêm para morar, eles negam o visto mesmo de pessoas que vão querer vir para ilegalidade. Então, assim, se você fala pra eles, eu quero ir, ser au pair e depois arranjar um jeito de ficar. Não é assim que funciona, tá? Esse não é o tipo de visto que eles vão aprovar. Eles não querem pessoas ilegais no país. Não é que eles não querem turistas, não é que eles não querem pessoas estrangeiras morando aqui. Eles não querem pessoas ilegais, tá? Então, assim, se você quer ficar, não fala isso nessa hora. Não fala.
você arranja o seu jeito depois, mas não fala isso nessa hora. Então, por exemplo, quando eu fui, eles sempre falam pra você ir com todos os documentos que comprovem que você ainda quer voltar pro país, né? Então, eu comprovei que eu moro com meus pais, que eu ainda quero voltar a morar com os meus pais. Eu comprovei que eu tenho planos de casar. Então, comprovei, né? Eu levei coisas de planos pra casamento. Mas, assim, nada, não tinha, tipo, nenhum papel assinado, sabe? Então eu só levei. Eles não pediram nenhum documento, eles não pediram nenhum. Mas eu levei tudo. Nas 2 vezes que eu fui, eu levei tudo. Então você leva os documentos falando que você tem interesse em ficar no Brasil, que você ainda tem vínculo com o Brasil. Então são coisas assim. Mas assim, eu sei que causa um certo nervoso. Lógico, a segunda vez eu fui nervosa também. É normal, é normal. Mas não vai com medo. Essa é a diferença. Vai nervoso? Vai, é tranquilo, é normal, acontece. Mas não vai com medo. Se você tá indo pelo que é certo, não tem porquê. Então é tranquilo. É muito mais tranquilo do que eu esperava, pelo menos. As 2 vezes minhas foram muito tranquilas. Não peguei o mesmo entrevistador, então não foi, tipo, questão de entrevistador, sei lá. Foi muito tranquilo, porque eu tinha todas as informações reais. Então, tudo que eu tinha lá era real. Tinha prova de tudo, eu queria mesmo voltar pro Brasil, eu não tinha ponto sem nó, eu sabia o nome da família, sabia o nome das crianças, sabia o nome disso, daquilo, sabia o endereço, sabia tudo. Então, vai com essas informações na sua cabeça, lembra tudo, aprende a falar o nome correto do local, que aqui, por exemplo, eu chamava de Nantucket. Sabia que não devia ser isso, mas, né, era o que a gente sabe falar. Mas é Nantucket. Então, antes de vir, eu aprendi a falar isso mesmo. Antes de ir pra entrevista, eu aprendi a falar, porque é o lugar que você vai, então você tem que saber falar mesmo. Mas é isso, eu sei que o vídeo de hoje é mais curtinho. Eu sei que eu deixei de responder por um tempo no canal, mas se você tiver perguntas, pode me mandar por aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal se você quiser. Se não me engano, desse lado aqui vai ter o link pra se inscrever no canal. E é isso. Então, até mais.